Abrindo sua Bíblia ou acessando o texto bíblico em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, capítulo 1. E nós leremos dos versículos 1 até o versículo 7. Romanos 1, de 1 a 7. Convido os irmãos a se levantarem e reverentes escutarem a palavra de Deus, que assim diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas santas Escrituras, acerca de seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi, e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, recebemos graça e apostolado, por causa do seu nome, a fim de conduzir todos os gentios para a obediência da fé, entre os quais também sois chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os que estais em Roma, amados de Deus, chamados para ser de santos, graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Conheça o Evangelho de Deus. Pai amado, já cantamos, já entregamos nossos dízimos e ofertas, já fizemos orações neste lugar ao Teu santo nome, e agora, Senhor, pedimos que a Tua palavra que lemos possa cativar os nossos corações, possa dominar os nossos pensamentos, e assim podermos sair daqui hoje modificados pelas propostas da Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queira sentar-se. Um comentarista de Romanos chamado F.F. Bruce disse o seguinte: é imprevisível o que pode acontecer quando as pessoas começam a estudar a epístola aos Romanos. Imprevisível. Você não sabe o que vai acontecer. E talvez essa frase tenha sido dita ou escrita justamente por causa daquilo que aconteceu com alguns grandes homens de Deus na história da igreja. Por exemplo, Agostinho, chamado popularmente de Santo Agostinho. Agostinho viveu no IV século, ele nasceu no norte da África, pertinho do Mediterrâneo, sua casa, o mar chegava perto da sua casa, mas a mãe dele era uma cristã fervorosa, o pai pagão total, e ele foi uma criança pouco disciplinada, diz a história, e seguiu caminhos errados, caminhos da imoralidade, e também aconteceu com ele que ele se uniu a uma seita, e estudava muito, uma cabeça brilhante, estudava, na época chamava-se retórica, o que hoje seria comunicações, né? Seria literatura, comunicações, nessa área ele estudava retórica, e foi através da retórica que ele foi garfado para o reino de Deus. Ele ficou atraído pela oratória de um grande homem que morava em Milão, no norte da Itália, chamado Ambrósio. E quando Agostinho foi, e todo mundo falava para ele: você estuda retórica, você precisa ouvir Ambrósio, porque você está perdendo tempo, vá ouvir Ambrósio. E aquele negócio de vá ouvir Ambrósio, ele acabou indo ouvir um dia, mas várias vezes ele foi. Um dia ele estava na sua casa e ele ouviu uma criança cantando num jardim, cantando uma letra que dizia assim: toma e lê, ou pega e lê. E aí ele pegou a Bíblia
e leu. E ele leu justamente Romanos 13:12. A noite já está avançada e o dia se aproxima. Deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Pronto. Leu isso e já não era mais o mesmo homem. E depois se tornou a grande referência do pensamento cristão ocidental. Um outro nome que está ligado a Romanos é Lutero, Martinho Lutero. Lutero era um monge, quer dizer, ele se tornou monge porque ele queria ser salvo, ele queria se salvar, ele queria salvar a sua alma, ele queria evitar a justiça do Deus que pune todos os pecados, e ele morria de medo disso. E aí o seu mentor, chamado Johann von Staupitz deu a orientação para ele, você sai daqui, você vá para a cidade de Wittenberg, lá tem a universidade, você vai ensinar lá na universidade. E Lutero foi ensinar na universidade, ensinar teologia. O curso de teologia, na verdade, para Lutero, era um curso sobre Romanos. Ele teria que explicar Romanos aos alunos. E lendo Romanos, quando ele chegou em Romanos 1,16, que vamos ver daqui mais alguns domingos à frente, não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois a justiça de Deus, da qual Lutero tinha medo, ela se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E aí longas histórias se desdobram na nossa frente, envolvendo o nome de Lutero, príncipes alemães, o Papa, e uma confusão, e já foi no século XVI. E até que em 1517, 1500 e pouco, esqueço a data exata agora, Lutero afixa na porta da igreja do castelo de Wittenberg as famosas 95 teses, que são frases baseadas na Bíblia, contrariando os ensinamentos da Igreja Católica, do Papa, enfim, propondo um retorno ao Evangelho puro e simples e não aquela venda de indulgências, venda de carnezinho da salvação que havia naqueles dias. Então Lutero é um homem também que tem a sua vida transformada pelo contato com Romanos. Outro nome que teve contato com a carta aos Romanos foi o nome do fundador da Igreja Metodista, chamado João Wesley. João Wesley e seu irmão Charles eram dois irmãos estudiosos, ingleses, e um dia João entrou numa igreja, eram anglicanos, mas entrou numa igreja dos irmãos morávios, uma igreja que ficava na rua Aldersgate, lá em Londres, até hoje existe essa rua, e ele então entrou para ouvir alguém explicando o prefácio de Martinho Lutero à Epístola aos Romanos. E ele, que estava até ali se sentindo um pior homem do mundo, um pecador perdido completamente, ele se arrependeu dos seus pecados, tornou-se uma nova criatura e serviu ao Senhor de uma forma brilhante, promovendo avivamentos não só pela Inglaterra, mas também em todo o mundo anglofônico, digamos assim. Não precisamos ir longe, aqui no nosso país, nós tivemos um padre, um ex-padre, ele se converteu à fé evangélica, digamos assim, e saiu pregando pelo Brasil todo. Eu conheci, no início do meu ministério, eu conheci esse homem, chamava-se Aníbal Pereira dos Reis, escrevia muito livro. Ele ia pregar nas igrejas, levava uma maquinazinha e ele não ficava hospedado em hotel, não, ele ficava num quarto da igreja e ficava tac, o dia todo, tac, e escrevia sem parar e sem cessar. Num desses livros, chamado Este Padre Escapou das Garras do Papa, lá pelas tantas ele diz o seguinte: no seminário, os professores recomendavam cuidado com a epístola de Paulo aos Romanos. Cuidado! Foi pela leitura dessa epístola que Martinho Lutero se perdeu. Realmente, Romanos é a mais extensa
das 13 epístolas que Paulo escreveu. É a mais longa, é onde Paulo mais se delonga, mais demora nos assuntos, e ele aprofunda os assuntos. Às vezes até a gente fica com dificuldade, porque Paulo não pega leve não, ele desce mesmo, né? Ele vai fundo nas abordagens, mostrando, comparando o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Ele que era judeu de boa cepa, ele era fariseu, um homem consagrado à obra do judaísmo, à religião do judaísmo, e ele então escreve profundamente aos romanos essa carta que é a mais longa de todas. Nós tivemos no Brasil um jornalista incrédulo, não era crente, chamava-se Paulo Francis, é um que falava engraçado, né? Ele falava assim, ele tirava a voz lá não sei de onde, mas era muito engraçado ver o Paulo Francis falando, e ele escrevia no Globo todo domingo, pelo menos, parece que quarta-feira também ele escrevia, mas eu só lia domingo, uma página inteira, e tirava tudo de memória, era uma cabeça maravilhosa. E lá pelas tantas, um dia, em janeiro de 97, ele escreveu o seguinte, ele escreveu assim, olha: o cristianismo está em grande parte nesta epístola aos Romanos. Olha o que ele fala. O cristianismo está em grande parte nesta epístola aos Romanos, a que Karl Barth, um teólogo alemão famoso, Karl Barth dedicou um ensaio sombrio de 500 páginas, que fez a cabeça de gente como John Updike, um romancista norte-americano, o que é visível no seu romance de Updike, chamado Um Mês de Muitos Domingos. Então veja, até mesmo os incrédulos reconhecem que Romanos é a carta, a grande carta. Se você está chegando agora, conhecendo o Evangelho, conhecendo os crentes, e você quiser ter uma noção profunda do Evangelho, Romanos é o livro para você. Romanos é a carta que Paulo escreveu, que vai ajudar você. Paulo escreveu essa carta quando ele estava entre os coríntios, ou seja, da cidade de Corinto, mais ou menos no ano 58 depois de Cristo, claro, ele escreveu essa carta aos romanos. E é interessante porque ele escreveu essa carta, é o único caso de carta que ele escreveu sem conhecer a igreja antes. Ele não tinha nunca pisado em Roma ainda. Só 3 anos depois do envio desta carta foi que Paulo, chegou a conhecer a igreja de Roma. A divisão geral dessa carta é que ela começa no capítulo 1 e até o capítulo 7, Paulo aborda temas teológicos, o tempo todo. Quando chega no capítulo 8 até o final, capítulo 16, Paulo aborda temas éticos, ou seja, é uma aplicação da teologia, dos primeiros 7 capítulos, ele aplica agora na segunda parte. Então, eu orei a Deus e pedi a ele orientação para trazer uma série de 30 estudos sobre Romanos aos irmãos, nestes domingos à noite. Então, todo domingo à noite, nós vamos aqui trabalhar as ideias do apóstolo Paulo, as ideias do Espírito Santo via apóstolo Paulo, para que a gente possa melhorar o nosso conhecimento do livro de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos. A tentação de delongar é muito grande, tanto é que um grande pregador norte-americano hoje, chama-se John Piper, pregou em 98, ele pregou uma série de sermões em Romanos, e só em Romanos capítulo 1, ele pregou 22 sermões, 22 sermões só sobre Romanos capítulo 1. Então eu não tenho essa bala na agulha toda, e eu também não queria enfadar os irmãos, como diz o povo, né? Não queria cansá-los, então por isso achei que em 30 sermões nós abarcaremos todo o livro de Romanos. Vamos começar então, nos 7 primeiros versículos que eu li, nós temos aqui aquilo que eles chamam de prefácio e saudação. Toda a carta antiga era assim. Tinha prefácio, tinha um início, identificando quem é o autor, e o autor é Paulo, ele já diz logo no início, primeira palavra, Paulo,
servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Por isso que eu dei a essa reflexão o título Conheça o Evangelho de Deus, que é o que está aqui em Romanos. Nós não temos aqui o Evangelho de um homem, mas é o Evangelho de Deus. Não é o Evangelho de Paulo, é o Evangelho de Jesus Cristo, que o apóstolo Paulo está anunciando. Nesses 7 primeiros versículos, nós teremos, digamos assim, resumidamente, nós temos algumas noções preliminares do que seja o Evangelho. Paulo vai adiantar, depois ele vai aprofundar mais, mas logo de cara ele vai dizer que nós temos aqui a apresentação de um Evangelho eterno, em primeiro lugar. Em segundo lugar, de um Evangelho cristocêntrico. E em terceiro e último lugar, ele fala de um evangelho prático. Então vamos pensar na eternidade, na cristocentricidade e na praticidade do evangelho de Deus. Pronto? Vamos começar então. Primeiramente, a eternidade do evangelho. Eternidade do evangelho. No versículo 1, Paulo começa assim: Paulo, servo de Jesus Cristo. Paulo poderia começar com outro título, Paulo, doutor, nisso, naquilo, Paulo, fariseu, famoso, Paulo, enfim, mas ele começa dizendo Paulo, servo. Isso é importante, irmãos, porque nós não somos criados para sermos servos, somos. Ninguém aqui recebeu uma educação e os pais dizem, meu filho, aprenda isso aqui porque você vai ser um grande servo. Não. A gente parece que na sociedade é criado para ser senhor, a gente é criado para dar ordens e não recebê-las tanto, infelizmente, mas a gente precisa saber lidar com as situações à medida que elas apareçam. Mas aqui Paulo está se colocando na posição de servo, e a palavra grega aqui é a palavra doulos, que é a palavra escravo. Então Paulo é um escravo de Jesus Cristo, né? Mas é importante então, Paulo, servo, mas servo de quem? É muito importante de quem você seja servo. Servo de Jesus Cristo, porque se não for servo de Jesus Cristo, não vale a pena. Não vale a pena ser servo. Né? Contra isso, a Idade Média lutou, tentou acabar com isso, a servidão, a escravidão, não vale a pena ser servo se não for de Jesus Cristo. Então Paulo diz logo, eu sou servo de Jesus Cristo. Aliás, é preferível ser servo de Jesus Cristo a ser senhor longe dele. Servo de Jesus Cristo, outra palavra importante aqui, chamado para ser apóstolo. O apostolado não foi uma invenção de Paulo. Eu me ofereci, eu me joguei, eu fiz os cursos todos, eu competi com Pedro, com João, com Tiago e consegui ganhar deles, então também sou apóstolo. Não, ele diz que ele é apóstolo porque ele foi chamado por Deus, chamado para ser apóstolo, ele foi separado para o evangelho de Deus, que ele, Deus, antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras. Versículo 2. Então veja que o evangelho não é fruto de um acidente. O evangelho não é resultado de uma experiência que aconteceu aleatoriamente. Evangelho não foi improviso. O fato de Jesus ter morrido na cruz, que celebramos hoje de manhã aqui com a ceia, aquilo foi planejado por Deus, diz a Bíblia, desde antes da fundação do mundo. Então não foi um acidente de última hora, alguma coisa de improviso, mas ele foi chamado, ou seja, havia um propósito nisso. Deus já sabia tudo o que ia acontecer, chamou Paulo, que era um homem preparado, intelectualmente preparado, por isso lá em Atos 17, ele pôde até dirigir a palavra a filósofos que estavam reunidos em Atenas, num lugar chamado Areópago, é onde eles se reuniam para debater os assuntos. Paulo esteve lá e falou do evangelho, falou de Jesus, falou da ressurreição dos mortos, falou sobre tudo ali junto aos filósofos
de Atenas. Então ele foi chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, no sentido de que até mesmo na sua profissão, Paulo não tinha outra profissão. Claro que ele sabia fazer tendas, e ele foi fabricante de tendas por algum tempo, mas a sua principal ocupação era pregar o Evangelho. Tanto que ele diz depois lá aos Coríntios: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. O próprio título da carta, Carta aos Romanos, queridos irmãos, nos remete para um dado interessante. Roma, ou os crentes que moravam em Roma, sabiam do que eu vou falar agora. Roma era o centro do universo naqueles dias. Então, por isso essa carta é ainda mais importante, porque ela foi dirigida aos crentes que moravam em Roma, que era o centro da cultura, o centro da lei, o centro da ciência, digamos assim, da época, das pesquisas, né, do poder. O maior exército era o exército romano, sem dúvida. Então, era em Roma que se concentrava o poder, e ali estavam os crentes em Jesus. Mas há uma coisa que os romanos não crentes não sabiam, que o Evangelho é eterno, enquanto Roma não. Roma é chamada de a cidade eterna, mas na verdade a gente sabe que ela não é eterna, e o Império Romano não foi eterno, durou um certo tempo e acabou. Mas o Evangelho não, o Evangelho não passará. Jesus disse em Mateus 24, 35, céu e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas as minhas palavras nunca, jamais passarão. Então você que serve ao Evangelho de Jesus, fique sabendo que você está inserido, envolvido num projeto eterno. Tudo mais vai passar, inclusive este templo vai passar. Um dia ele será destruído. Um dia o Rio de Janeiro será destruído. O Redentor vai despencar lá de cima. Tudo vai acabar, tudo vai passar. Mas a palavra do Senhor permanecerá para todo sempre. É nessa certeza que nós trabalhamos, é com ela que nós lidamos, é ela que nos alimenta, é ela que fomenta a nossa esperança. A esperança de que nós permaneceremos para sempre com o Senhor. Stanley Jones, um grande missionário metodista de alguns tempos atrás, morreu em 76 ou 7 por aí, ele disse que as religiões em geral, representam o esforço dos homens para achar a Deus. Então, o Evangelho representa o esforço dos homens para acharem a Deus. O Evangelho, ao contrário das religiões, é Deus achando os homens. Então, nas religiões comuns, o que acontece? O homem procurando, onde é que está Deus? Onde é que está? Onde é que não está? Mas no cristianismo, no Evangelho, é Deus que acha a gente, é Deus que nos encontrou. Por isso aquele hino diz, buscou-me, Ele me buscou com ternura, Ele, Jesus, o bom pastor. Então, a eternidade do Evangelho aparece aqui nestas primeiras palavras, Evangelho de Deus que Ele havia antes prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Em segundo lugar, o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Deus, além de ser eterno, é também um Evangelho cristocêntrico. Cristocêntrico. Versículos 3 e 4, Paulo diz, acerca de seu Filho, Filho de Deus, que humanamente nasceu da descendência de Davi. Descendência de Davi, muito importante isso, por quê? Porque os profetas do Antigo Testamento prometeram que viria um Messias da descendência de quem? De Davi. Por isso, várias pessoas no Novo Testamento se dirigem a Jesus dizendo, Jesus, filho de Davi. Mas espera, Jesus não era filho de Davi, o pai deles na terra chamava-se José, mas é por causa da tribo a qual ele estava ligado, a tribo de Judá. Né? E Davi era também dessa tribo. Então o Evangelho é cristocêntrico, acerca de seu Filho que humanamente nasceu
da descendência de Davi, e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então não há dúvida de qual personagem Paulo está falando. Ele está falando de Jesus Cristo, nascido da descendência de Davi, judeu, nascido entre os judeus, da descendência de Davi, um homem preparado pelo Espírito de Deus, que se fez homem, que humanamente nasceu da descendência de Davi. Então, duas coisas Paulo destaca aqui sobre Jesus. A primeira delas é a sua encarnação, e a segunda, a sua ressurreição. Então, a encarnação, humanamente nasceu. Irmãos, Jesus é Deus em Cristo. Paulo vai escrever depois aos Coríntios: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo. O Verbo se fez carne, escreverá João apóstolo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então houve a encarnação, ou seja, Deus se fez carne. Aliás, um dos piores negócios do ponto de vista humano foi a encarnação. Porque Deus, na encarnação, trocou a glória do céu pela vergonha da terra. Trocou a glória que a ele estava reservada na eternidade pelas conjunturas e intempéries do tempo. Então foi uma troca ruim para ele. Do ponto de vista humano, ele teve prejuízo. Deus teve prejuízo. Mas ele fez isso por quê? Por nos amar. E segunda, além da encarnação, aliás, sobre a encarnação tem uma frase aqui, famosa, de um dos primeiros pais da igreja. Ele fala assim, olha, Jesus, ele se fez o que nós somos para nos fazer o que ele é. Ele se fez o que nós somos, ou seja, limitados, pobres, doentes, sem futuro, condenados. Ele se fez o que nós somos para nos fazer o que ele é. Então Jesus se encarnou, o Verbo se fez carne, maravilha das maravilhas. Mas não só isso, Paulo vai dizer outro argumento mais forte ainda, versículo 4, e com poder, ele foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, olha, tudo que você puder pensar e falar sobre a ressurreição de Jesus é pouco. Por quê? Porque a ressurreição de Jesus é o grande diferencial do cristianismo. Você quer ver o fundador do budismo? Vai lá, no Oriente, ou na Índia, ou na China, ou no Japão, não sei onde é que está lá, está morto. Você quer o fundador do islamismo? Vai lá, Maomé tem o túmulo dele em Meca, e todo muçulmano é estimulado a ir lá visitar o túmulo do profeta. Cada religião tem o seu fundador, e cada fundador está lá no seu túmulo, todo ornado de ouro e prata e tudo mais. Procure o túmulo de Jesus. A ressurreição de Jesus faz toda a diferença, porque se Jesus não tivesse ressuscitado, se ele tivesse morrido na cruz, vertido o seu sangue, dado a sua alma, rendido o seu espírito, mas não tivesse saído da sepultura, ele não seria nada mais do que um herói, um líder moral, um homem impressionante, um líder extraordinário, um psicólogo invejável, pode colocar qualquer palavra. Mas é justamente o fato de que ele sai do túmulo, que ele se levanta e vai embora larga a morte para trás. O Senhor Jesus humilhou a morte
E é isso que faz toda a diferença. É isso que Paulo diz, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o Evangelho de Deus, para você conhecer, ele é eterno, não é um improviso de última hora, é coisa que Deus já vinha planejando desde antes da fundação do mundo. E tudo isso planejado orbita em torno de Jesus, judeu, da descendência de Davi, que morreu, foi crucificado sob Pôncio Pilatos, pelos romanos, tudo isso, tudo que você sabe, tudo que os evangelhos contam e que a história confirma. Então, o evangelho é cristocêntrico. Eu sei que tem muito esforço hoje para descristificar o evangelho, digamos assim, para tirar o Jesus dos evangelhos, para dar a ele só aquele status de líder moral, de psicólogo, de professor, de inspirador, de orador, enfim, líder máximo. Mas Jesus não é só isso. Se ele fosse só isso, ele estaria no túmulo, todo mundo lá queimando uma velhinha para ele, acendendo a velhinha. É uma velhinha para Jesus. Graças a Deus nós não temos que queimar vela nem para Jesus nem para ninguém, porque ele está vivo, ele pisou no gogó da morte, espremeu a morte contra o chão da derrota, ele venceu a morte, e por isso nós podemos crer nele, por isso nós podemos pregar, por isso nós podemos fazer missões na cidade do Rio de Janeiro. Jesus é a esperança para o Rio de Janeiro. Sem Jesus, o Rio de Janeiro continuará uma cidade condenada, condenada ao vazio, condenada à violência, condenada à morte. Mas chega Jesus, ele sai do túmulo e aparece, e os cariocas podem ter vida nova, os brasileiros podem ter vida nova, todo mundo pode ter vida nova, judeu e gentio, judeu e não judeu, igualmente. Graças a Deus por isso. Então o evangelho é eterno, o evangelho é, em segundo lugar, cristocêntrico, não tire Jesus do centro do evangelho, e em último lugar, nós vamos ver ainda nesse prefácio, que o evangelho tem consequências e aplicações práticas. Consequências e aplicações práticas. Irmãos, o evangelho não é uma filosofia especulativa, alguma coisa assim de fazer as pessoas delirarem. Ah, Deus, o verbo. Já viu o filósofo delirando? Vai lá na UERJ, sobe no 11º andar, não, qual é o andar de filosofia? Esqueci agora. Tanto tempo longe de lá, mas tinha, acho que era o 11º, 7º andar, 8º andar, 9º andar, filosofia, você chega lá na filosofia, olha, você vai encontrar eu me lembro de um sujeito alto, cabelo black power, fumador do que você imaginar, e esse sujeito ficava delirando o tempo todo nas aulas, sabe, acho que ele estava sob efeito de algum alucinógeno, e ele ficava, Platão, é isso aí, bicho, Platão. Pô, Aristóteles aí, ó. E ficava naquele delírio todo, especulando e falando as coisas mais desencontradas. Eu não sei. Bom, eu saí, ele ficou ainda lá. Eu acho que ele, se for lá procurar, ele deve estar lá até hoje, coitado, né? Ele está lá curtindo a filosofia, especulação por... Evangelho não é nada disso. Evangelho é coisa para gente que tem pé no chão. Sim, você pode ter a cabeça nas nuvens, mas os pés têm que ficar no chão. Evangelho tem consequências práticas. Por exemplo, o pecador recebe graça. Por meio dele, diz o versículo 5, recebemos graça e apostolado, ou seja, uma missão a cumprir. A gente vai ficar em cima da montanha, olhando o sol nascer. O sol criado por Deus aí. E vai ficar nesse delírio todo, a vida toda. Não é? Tem religião assim, tem religião para todo gosto. Então Paulo diz, por meio dele recebemos graça e apostolado por causa do seu nome, a fim de conduzir todos os gentios para a obediência da fé. Para a obediência da fé. Ou seja, a fé não é
um sentimento vago que a gente tenha no pôr do sol, aquela emoção que perpassa a gente, atravessa e fura a gente. Não, a fim de conduzir todos os gentios para a obediência da fé, entre os quais também sois chamados, vocês também, romanos, são chamados para serem de Jesus Cristo. Olha o que Paulo está dizendo aí. Que verdade profunda. Você foi chamado para ser propriedade de Jesus. Você pertence a Ele. E se pertence a Ele, Jesus, se você defende a sua propriedade, Jesus mais ainda. Jesus mais ainda. Então você, enquanto propriedade do Senhor Jesus, pode contar com a proteção do Senhor Jesus. Ele está do seu lado. Por isso que crente não vá de retro, Satana. É por isso que o crente não precisa temer bala perdida, irmão. Não precisa temer bala perdida. E mesmo que seja assaltado todo santo dia, um dia Deus vai dar a você a alegria de ganhar o assaltante para Cristo. Porque nós somos propriedades do Senhor, chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os que estais em Roma, amados de Deus, olha o que você é, propriedade de Jesus, amado de Deus, versículo 7, chamados para ser de santos, chamados para ser de santos. Olha o desafio da palavra, irmão, é um desafio que levanta a gente, que puxa a gente para cima. Você é chamado para ser santo. Graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Eu acho que o exemplo maior da excelência, o maior argumento a respeito da excelência do Evangelho, queridos irmãos, é justamente o fato de que Paulo, antes não era Paulo, ele era Saulo, e como Saulo ele perseguia a igreja, como Saulo ele mandava matar, mandava bater, prender e arrebentar, era com ele mesmo. Mas agora, a graça de Deus atravessou a sua vida, agora ele passa a ser propriedade de Jesus, do Jesus a quem ele antes perseguia. Mas graças a Deus, em Atos capítulo 9, você pode ler o que aconteceu com ele. Ele ia caminhando, ia viajando de Jerusalém para a Síria, para o noroeste, e lá vai ele, e de repente uma luz imensa, incomparável, mais potente que a luz do sol, muitas vezes, aparece-lhe, e essa luz o derruba, e ele cai com a boca no chão, e ali ele começa a dizer, ele começa a dialogar com uma voz que diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele pergunta: quem é que está falando? Quem é que está falando? E Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele pergunta: o que eu devo fazer agora? Para mim isso é fantástico. O camarada sai cheio de cartas no bolso, com bombas, né? É o homem bomba. Paulo é um tipo de homem bomba da religião. Ele vai lá explodir os cristãos lá na Síria. E no meio do caminho, ele tomba, ele cai, e todo aquele projeto se desfaz, e ele passa a ser uma nova criatura. Ele que era perseguidor, agora passa a ser perseguido. Ele que era um pecador perdido, agora é um pecador. Vamos ver depois em mais Romanos, mas um pecador salvo, salvo pela graça de Jesus. Por isso ele diz: graça a vós e paz. Um guerreiro falando em paz. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não conhece a Jesus, você não sabe o que você está perdendo, nem sabe o que está perdendo. É tanta bênção que está esperando você, é só aceitar a Jesus e elas serão liberadas para cima de você.
Você vai ser uma nova criatura, vai viver uma vida diferente, uma vida diferente aqui na terra e uma vida eterna para sempre no céu. Vamos orar? Deus e Senhor, nós te agradecemos a vida, bela vida deste teu servo chamado Paulo de Tarso. Ó Senhor, muito obrigado porque ele se deixou usar pelo teu Santo Espírito. Ajuda-nos também a nós a colocarmos os nossos dons, os nossos talentos, as nossas vidas no teu altar, de maneira, Senhor, que o teu Espírito nos use segundo a tua soberana vontade. Fala, pois, ainda durante este culto ao coração de quantos aqui estejam e de quantos nos acompanhem de longe pelo rádio ou pela internet. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém.